Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Qualifica Show. Hoje para entrevistar minha amiga Ana Tribuni, já amiga de longas datas aí, fizemos faculdade junto. A Aninha foi para a área de pesquisa clínica e hoje, como é o tema do mês, eu resolvi trazer então esse bate-papo com ela e a gente vai falar um pouquinho sobre a relação dos acordos de qualidade, né? Principalmente entre indústrias, operadores logísticos e os centros de pesquisa clínica. Então, Ana, mais uma vez aí para começar, muito obrigado por ter aceitado o convite. Espero que seja um bate-papo bem legal, bem descontraído aí. A gente dê bastante risada também. Antes de mais nada, eu sempre no comecinho, eu dou essa abertura aí, esse momento inicial, para deixar o convidado à vontade, né? Na maioria das vezes são farmacêuticos, então eu peço para falar um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou até a área de pesquisa clínica. Conta então um pouquinho melhor para o pessoal que está assistindo de casa entender, né, esse processo, até quem está numa transição de carreira, que é muito o público que às vezes acaba assistindo o conteúdo ou que se interessa, né, tanto na área logística quanto na área de pesquisa clínica. Então, fala um pouquinho melhor para a gente, essa sua trajetória e mais uma vez, seja muito bem-vinda. Oi, Lucas, obrigada. Primeiramente eu quero agradecer, né, esse convite desse bate-papo descontraído, né, e ter a oportunidade assim de falar dessa área que tem sido bastante comentada nessa época que a gente está vivendo de pandemia, né? Enfim, a pesquisa ela abrange uma gama de setores para que possa trabalhar, tanto logístico, centros de pesquisa, CROs, dentro da indústria. Então, assim, é uma área bastante rica. Eu iniciei na pesquisa clínica assim de forma inesperada. Eu fui fazer um processo seletivo de estágio no segundo ano da faculdade para farmácia hospitalar. E aí viram meu currículo e nesse hospital eles estavam precisando de um estagiário na área de pesquisa. Eu aceitei sem saber, na verdade, direito o que era. E aí foi quando eu me apaixonei pela área, e isso foi lá em 2010, e desde então estou na área de pesquisa. Eu fiz pós-graduação em pesquisa clínica na Unifesp, atualmente eu coordeno os estudos de oncologia em centros de pesquisa, e é isso aí. Vamos lá para o nosso bate-papo, então. Que show, show, show. É uma área muito legal, uma área que chama muito a minha atenção. Eu, né, acabo passando muito pelo universo da pesquisa clínica na logística, principalmente pela qualificação de transporte. Então é um tema que estava tendo uma demanda, né? O pessoal estava pedindo algo mais focado à pesquisa clínica para a gente trazer realmente o universo, né, do profissional que trabalha mais diretamente no universo da pesquisa clínica. Depois vai ter uma outra entrevista com quem trabalha na parte logística, mas fica muito no dia a dia com a pesquisa clínica, para a gente dar esses contextos aí ao longo do mês. Então, os convidados foram a Ana Tribuni, o Marcelo Mazzali e o Gustavo Mendes. Então, vocês vão ver que vai ter bastante relevância os temas, eles se interligam uns com os outros, né? Então, é justamente para a gente dar o conceito aí de ponta a ponta do processo da pesquisa clínica até a última milha com o processo logístico, né? Enfim, para a gente dar continuidade aqui, eu já vou logo de cara para a pergunta que está, acho que na boca de todo mundo, né, nessa época da pandemia, com esses testes que estão sendo feitos à torta e à direita, e aí isso aqui pode ser considerado um teste clínico considerável, isso daqui não pode, precisa ser colocado num artigo científico, enfim, são várias dúvidas, né, vários questionamentos. E aí uma das perguntas principais para um processo científico, né, para uma pesquisa clínica, cientificamente ser robusta, a gente utiliza o chamado padrão ouro, né, que os cientistas, né, dessa área falam bastante sobre esse tema. O que seria o padrão ouro? Você consegue dizer para a gente aí? Ele é um padrão único, é congelado ou não? O padrão ouro é versátil, são vários tipos de testes diferentes.
O que é para o pessoal até assim, aqui para a gente falar, tanto com o público leigo, que não manja nada do que a gente está falando, quanto com os farmacêuticos mesmo, que têm domínio na área, mas eles não são de pesquisa clínica, quanto quem está na pesquisa clínica. Então, o que você pode dizer aí, o que seria de fato esse estudo padrão ouro? Tá, Lucas. Então, assim, para iniciar, eu vou falar brevemente o que seria a pesquisa, tá? Pesquisa pré-clínica e a pesquisa clínica. Na pesquisa pré-clínica, é a fase experimental, né? É aquela pesquisa básica que é chamada, pesquisa de bancada, é feita em células, in vitro, em cobaias, né? Já a pesquisa clínica é feita com nós, seres humanos. Para desenvolver, né, para testar um medicamento ou um dispositivo, para determinar, para avaliar a eficácia e a segurança desse medicamento, enfim, em nós humanos. E dentro da pesquisa existem 4 fases. A primeira fase da pesquisa clínica é feita em voluntários sadios, com um número pequeno de pessoas, em até 100 voluntários, que avalia a segurança, tá, do medicamento ou do procedimento, dispositivo, enfim. A segunda fase já é feita em voluntários com a doença de interesse. Nessa fase, a gente já tem um número maior de voluntários, cerca aí de 100 a 500 participantes de pesquisa, que determina avaliar a segurança e a dose-resposta. Já na terceira fase da pesquisa, que é essa que tem sido bastante comentada, né, nos últimos meses, nos jornais, enfim, né, já é uma larga escala, então, assim, vem de 1.000 a 5.000 voluntários para avaliar a segurança, a eficácia e o risco-benefício. A quarta fase dentro da pesquisa clínica já após o medicamento ser aprovado no mercado, né? Então, também há testes após a aprovação. Então, bom, temos essas 4 fases dentro da pesquisa clínica. A partir daí, temos vários tipos de pesquisa. E o padrão ouro, igual você perguntou, é aquele duplo cego randomizado. E o que é esse duplo cego randomizado? Duplo cego quer dizer, eu vou dar um exemplo da vacina, tá? Então, assim, quer dizer que nem o participante de pesquisa, nem a equipe envolvida em pesquisa sabe o que está sendo aplicado no voluntário. Então, assim, nem o médico, nem o enfermeiro, nem o farmacêutico envolvido e nem o participante. Quem sabe mesmo é o patrocinador, que a gente chama, que é a indústria. Entendi. E aí o randomizado, por quê? Randomizado é um termo que a gente usa para aleatoriedade. Então, assim, é um software que vai ali sortear para ver se o participante de pesquisa, no caso, vai cair em um braço ou no outro, no braço experimental ou no braço controle, vamos dizer assim, que seria um placebo, no caso da pesquisa, né? No caso da vacina. Legal. É importante a gente trazer isso, porque tem muitos, né? Principalmente agora que a gente acabou de desenvolver as vacinas, né? Foi a toque de caixa em certos pontos. Eu trouxe isso até com o Gustavo, o gerente da GGMed, falando sobre os estudos de longa duração, como funcionam, como que a agência monitora, né, essa questão. Agora deixa eu te falar uma coisa, aqui trazendo mais pro universo que a gente vê, né, do público aqui do canal, da logística propriamente dita, né? A gente fala tanto dos acordos de qualidade, né, mas assim, de quem que seria mais a responsabilidade dessa condução dos testes? É do centro de pesquisa clínica? É do operador logístico quando vai ser realizado? É da indústria? Como que funciona, assim, esse tipo de acordo, né, esse tipo de contrato para conduzir a pesquisa clínica de uma maneira geral, assim? E, principalmente, o que deveria constar, né, nesse acordo? Então, vamos supor que o centro de pesquisa contratou um operador aí, logístico, ele vai fazer
o transporte desses materiais até o instituto, até, né, não sei na onde, que cuidados que ele deve ter, o que deve constar mesmo nesse contrato, né? Porque a gente pode ter um desvio de um material, até a temperatura inadequada, né? Que aí cai muito para a minha área, mas enfim, do seu universo, da sua vivência, né? O que você vê disso, assim? Já é algo que o centro de pesquisa já pega pronto e a indústria que é mais responsável por isso? Como que funciona aí? Mais para a gente entender mesmo, entendeu? Para um centro de pesquisa iniciar a condução de um estudo clínico, a indústria, né? Eu vou chamar de patrocinador, tá? As indústrias farmacêuticas. O patrocinador vai até o centro de pesquisa e fazem uma avaliação, um recrutamento de centros, para ver se ele se encaixa como um centro potencial, se ele vai conseguir colocar pacientes ou não nos estudos, enfim, tem todo um processo em que eles avaliam. E dentro disso, eles mandam um feasibility, que a gente chama, é um documento em que eles avaliam, assim, a estrutura do centro de pesquisa, calibração de equipamentos, certificados de laboratório, por exemplo, a equipe que conduziria o estudo. Eles avaliam, inclusive, o médico, né, que é o médico principal para conduzir o estudo. Enfim, é feito realmente uma seleção do centro de pesquisa bem rigorosa por parte da indústria, certo? Então, a indústria foi ali e escolheu o meu centro de pesquisa. A indústria também vai contratar uma CRO, que a gente chama. A CRO é uma empresa que faz o intermédio entre o centro de pesquisa e a indústria. Tá? É uma empresa que vai monitorar todos os dados do centro de pesquisa para saber se os dados são verdadeiros, se são fidedignos com aquilo que a gente está reportando em bancos de dados, né? Os bancos de dados para estudos multicêntricos, por exemplo, para ver se a gente não está inventando paciente de repente. Então, essas empresas são responsáveis por analisar minuciosamente todos os dados que a gente contém. Tá, e aí um terceiro ponto a indústria manda para a gente já toda a parte logística mapeada. Então, assim, os fornecedores de kits de coleta, quem vai mandar a medicação para a gente, já vem tudo assim, bem padronizado. A indústria tem um interesse que isso seja bem padronizado, né? Para que a condução seja igual para todos os centros. E para que tenha rastreabilidade também. Sim. Né? Então, essa parte assim, de logística, a indústria ela é toda responsável por esse processo. Por esse processo. Legal. Para entender o lado, né, do centro de pesquisa, que você faz parte, né, mais ou menos. E, óbvio, depois a gente entende a outra ponta, a pessoa que está na indústria, né, como que o processo funciona do acordo em si entre eles, né, o operador e tal. Mas, então, fica muito mais para a indústria resolver todos esses pontos, né, até o que diz respeito muito mais para a minha área, mapeamento, a qualificação de transporte, acaba entrando muito mais para eles verem isso aí. Claro que eu acho que deve ter, acredito eu, né, que deve ser caso a caso isso daí também, né? Vai ter um tipo de pesquisa que o laboratório, né, o patrocinador no caso, fala, não, eu quero que você resolva tudo para mim, operador logístico. Eu quero que você resolva tudo para mim, centro de pesquisa. Existe isso também ou não? É difícil? Eu acho que é mais difícil, assim, eles buscam sempre padronizar muito para que eles tenham controle de tudo mesmo, sabe? Entendi. O que o centro de pesquisa fica responsável em fazer é o agendamento de exportação de amostra, por exemplo, ou controle de estoque interno, de
tanto ou do medicamento, ou dos kits de laboratório, né, de todo supply que precisar. Então, mas a indústria, em geral, ela que controla tudo isso, sim, com o intermédio das CROs, tá? Dos monitores de pesquisa. Eles dão todo o suporte para o centro de pesquisa também. Entendi. Ah, legal. E aqui tem uma questão que é o seguinte, aí é bem o que eu falei esse ponto aí com o Gustavo também, sobre essa questão de reações adversas tardias, né? Principalmente agora, o ponto que a gente está vendo, né, da Covid. Eu sei que a sua parte é muito mais voltada ao oncológico, mas não sei se você já passou por essa experiência ou não, de ter que liberar, às vezes, algum objeto, algum produto de pesquisa de maneira mais rápida ou não, e aí a gente teve que fazer até um estudo de longa duração ao longo do pós-autorização, né? Tem como a gente prever que ocorra assim, alguma reação adversa tardia no paciente, sem ter esses estudos? O estudo de estabilidade acelerada consegue, às vezes, já apresentar isso para nós ou não? O que a gente deveria fazer assim nesse caso, né? Tem alguma ferramenta em questão que a gente consiga avaliar sem que seja os estudos de estabilidade ou não? É mais o estudo de estabilidade mesmo que vai dar essa base aí para nós. De estabilidade não, né? Os estudos, essas reações adversas tardias, a gente consegue prever nos pacientes de maneira mais rápida, a gente consegue monitorar isso ou não? Tem uma ferramenta adequada ou não para a gente fazer esse monitoramento? Como que acontece, assim? Porque é até o caso que eu trouxe realmente com a Covid, né? Elas foram finalizadas num prazo rápido. Quando você diz tardio, você quer dizer depois da aprovação? É isso? Isso. Depois que ela já passou pro pós-registro mesmo, né? Como que... Eu falei isso com o Gustavo, eu falei ele como agência, como órgão regulador. Como que eles fazem, como que eles agem, né? O monitoramento, tudo. Qual que é a conversa entre os players. Mas eu queria saber mais de vocês, assim, o centro de pesquisa mesmo. Como que aborda isso? Como que é o funcionamento disso, né, no dia a dia? Certo. Então, voltando um pouquinho, quando o paciente ele é convidado para participar de um estudo de pesquisa, é explicado a ele todo o estudo em si e todas as possíveis reações adversas que ele possa ter. E ele aceitando participar, ele assina um termo de consentimento livre esclarecido, que a gente chama, né? Um TSLE. E dentro desse documento, que fica uma via com ele tem ali tudo descrito sobre as possíveis reações adversas que o medicamento possa dar. E aí, durante o estudo, vamos dizer assim, de fase 3, a equipe toda de pesquisa monitora bem de perto esses pacientes, esses voluntários, né? E caso o voluntário tenha alguma reação adversa que é considerada séria, por exemplo, nós do centro temos 24 horas para reportar esse evento para o patrocinador. E o patrocinador é responsável por também encaminhar para a Anvisa. Tá? Isso em estudos patrocinados, que a gente chama. Então, a gente tem essas 24 horas para reportar e assegurar que o paciente vai ter assistência. E, além disso, o patrocinador é quem garante o custo do tratamento para esse evento adverso, tá? No caso, quando se termina um estudo clínico, vamos dizer assim, de uns 2 anos, a gente também tem o pós-tratamento, o follow-up, que a gente chama, o acompanhamento desses pacientes. Então, é aí para a gente fica em contato com o paciente durante um tempo, de acordo com o que o estudo padroniza, né, de acordo com o que é feito em protocolo,
para a gente saber se ele sentiu alguma coisa, se ele teve alguma outra reação. Então, a gente tem esse acompanhamento, sim, no pós-estudo. Em relação ao tardio que você falou, que seria depois da aprovação. Depois da aprovação, existem os estudos fase 4, também, igual eu comentei lá no início, que são aqueles que feitos para segurança, né? Depois da aprovação. Então, e assim, a bula nunca muda, nunca para de mudar, né? Uhum. Ela é constantemente atualizada. Então, assim, se a gente mesmo, como paciente, tomar um medicamento que não se sentiu mal, enfim, a gente tem como pegar também na caixinha do medicamento ali e ligar num saque, avisar que sentiu tais reações, né? Então, essas informações a Anvisa também recebe, né? Entendi. Ficou claro? Sim, é mais ou menos esse ponto mesmo aí que eu perguntei, para saber realmente como que funciona essa investigação, né, no fato mesmo. Então, realmente, acho que trazer... É até um bom bate-papo a gente depois trazer um profissional de saque para também trocar essa ideia, que ele vai falar um pouquinho da realidade dele, a comunicação que eles têm com vocês, né? Então, recebemos a notificação XYZ aqui, tudo isso vai sendo repassado, né? Farmacovigilância. Farmacovigilância de uma maneira geral, né? Os próprios órgãos reguladores também, né? As agências reguladoras, também com esse bate-papo que deve ter com vocês, né? Faz com que o processo seja um pouquinho melhor monitorado, né? E a minha preocupação maior é até no ponto que a gente está hoje, com as vacinas da Covid, o quanto isso precisa ser intensificado, né? O quanto isso precisa estar... o Brasil acho que é excelência em relação a isso, a gente não tem muito o que falar. O setor da saúde, as unidades de saúde são interligadas, né? Elas têm processos bem inteligentes, né? Informatizados, que conseguem repassar qualquer sintoma, qualquer coisa já imediatamente para os níveis hierárquicos, né? Para chegar nas agências, para chegar nos patrocinadores, para chegar nos centros, né? Eu acho que é basicamente esse ponto mesmo, né? Acho que é isso. Você vê como o bate-papo foi fluindo, vai longe mesmo. Queria muito te agradecer a participação no programa de hoje. Avisar o pessoal também que o conteúdo inteiro na íntegra está gravado lá no nosso podcast. Você acessa lá também o podcast em 2P. Já tem vários episódios ali que a gente gravou. Queria mais uma vez agradecer a Ana. Deixar esse minutinho final aí para você falar, você que está na área aí, para quem quer entrar na área, para quem está fazendo uma transição de carreira, quem está começando agora, o que você indicaria aí para a galera? Até uma questão, um filme, uma série, um curso, sei lá, o que vier na sua cabeça aí, um livro. O que você pode indicar para o pessoal que está assistindo absorver esse conteúdo e aprimorar o conhecimento de pesquisa clínica? Tá certo. Tem um filme que chama Uma Chance para Viver. Ele é baseado em fatos reais e ele explica bem bonitinho assim as 4 fases de pesquisa. Ele mostra um medicamento que hoje é bastante conhecido, que é o Herceptin, né, que é oncológico. Eu acho que ele é bem bacana para quem quer conhecer a área. E tomem vacina, tá? Que tá tudo certo. Vambora vacinar todo mundo logo. Ana, brigadão mais uma vez e não deixe de assistir, galera. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e é isso aí. Obrigado mais uma vez todo mundo. Eu agradeço, Lucas. Obrigada. Tchau.